pessoal, meu nome é Estela, sou professora de Biologia e gostaria de trabalhar com vocês as disciplinas de Citologia e Histologia. Para iniciarmos nossos estudos, vamos começar falando um pouquinho de citologia. A citologia é a ciência que estuda as células, que são pequenos organismos vivos, funcionais dentro do nosso organismo e que formam o nosso organismo. Para conhecermos e entendermos um pouquinho melhor como nós descobrimos essas pequenas estruturas funcionais dentro do nosso organismo, vamos voltar um pouquinho ao passado. No século XVII, o físico inglês Hooke, com seu microscópio ainda rudimentar, descobriu pequenas estruturas em uma cortiça, uma rolha, um corte histológico. E quando ele observou aquela cortiça no microscópio, ele descobriu pequenas estruturas redondas, das quais ele nomeou então células. 200 anos mais tarde, o fisiologista Schwann criou então, baseado em outros estudos anteriores, a teoria celular, a qual ele dizia que todos os seres vivos são formados dessas pequenas estruturas chamadas células. Hoje, a teoria celular ela é extremamente importante para o estudo de várias formações, várias disciplinas, várias profissões que utilizam a biologia como conhecimento, como base. Então, a teoria celular, ela nos diz que todos os seres vivos são formados dessas pequenas unidades chamadas células e uma célula dá origem a outra célula. Pois bem, a célula ela é a unidade funcional básica do nosso corpo. Ela é capaz de realizar diversas reações químicas no nosso organismo, inclusive está relacionada ao nosso metabolismo. E dentro dessas células nós temos algumas outras partículas, as quais nós chamamos de organelas, que são então as responsáveis por fazer todo esse trabalho relacionado ao nosso metabolismo. Durante os anos de pesquisa, os cientistas descobriram que, na verdade, existiam alguns tipos principais de células. Observem comigo aqui nessa figura. Na figura do lado esquerdo, vocês podem perceber que existe essa célula, dentro dela existe várias organelas, como nós comentamos, né? E se vocês perceberem, onde tem um círculo vermelho, nós temos a presença de uma membrana. Essa membrana, ela envolve o núcleo dessa célula. Quando eu tenho a presença dessa membrana, ou seja, eu tenho a presença da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, essa célula será chamada de célula eucarionte. Do outro lado direito, vocês podem perceber que eu tenho ali um exemplo de uma bactéria, que é uma célula chamada procarionte. O prefixo pro significa antes, significa primitivo, o que quer nos dizer que essa célula, esse tipo de célula, ou seja, uma única célula, que é a bactéria, ela não possui essa carioteca, essa membrana que envolve o núcleo, e todo o seu material genético está espalhado por esse citoplasma. Mas, professora, então o que seria esse citoplasma? Pois bem, antes de nós continuarmos, vamos entender um pouquinho melhor como está dividido, como está dada essa estrutura celular. Observem comigo, nessa próxima figura, nós temos a estrutura de uma célula. Essa célula, como nós já vimos, é uma célula eucarionte por possuir essa carioteca, esse envolvimento, essa membrana ao redor do núcleo celular. Junto com ela, nós temos o que circunda a célula, que é chamada de membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai dividir o meio interior do meio exterior à célula. E ao redor disso tudo, dentro do citoplasma, que é um líquido, nós temos as outras organelas, as quais nós vamos conhecer um pouquinho melhor a partir de agora. Vejam só, do seu lado esquerdo, vocês podem perceber que nós temos então a primeira parte ali da célula, que é a membrana plasmática. Ela é uma dupla camada glicolipídica, onde nós encontramos os fosfolipídios que formam ela, como vocês podem perceber na figura, tá? E aí nós temos também em roxo
algumas proteínas. Por quê? Porque essa membrana plasmática ela é chamada de membrana seletiva. O que significa seletiva? Significa que ela vai dizer o que entra e o que sai fora da célula. Então ela circunda a célula e também permite a passagem de substâncias químicas através dessas proteínas. Outra estrutura bastante importante para a célula é o citoesqueleto. Como a própria palavra diz, é como se fosse um esqueleto dessa célula. Ela dá forma à célula. Ela é formada por esses vários filamentos de proteína que vai organizar todas essas organelas dentro da célula. Logo em seguida, nós podemos perceber aí na figura o núcleo. O núcleo é o central de toda a célula, ele é quem comanda a célula. Ele, como nós já falamos, tem essa carioteca, né, por se tratar de uma célula eucarionte, tem essa carioteca que o envolve. Dentro dele eu vou ter o que há de mais precioso para o meu organismo, que é o DNA, é o meu material genético, são as características de cada indivíduo. Ali eu tenho o nucleolo e a cromatina. E esse núcleo, ele se comunica com o restante dos retículos. Observem na figura ao lado. Eu tenho dois tipos de retículos. O retículo endoplasmático rugoso, o qual ele se chama rugoso, como vocês podem perceber na figura, porque ele possui esses pequenos pontinhos que quem descobriu chamou de rugoso. Esses pontinhos, na verdade, são os ribossomos. O retículo endoplasmático liso, ele não possui essas pequenas estruturas, os ribossomos, e ele é responsável pela desintoxicação do nosso organismo ali dentro da célula. Células que possuem bastante retículo endoplasmático liso são as células do fígado, por exemplo, que são responsáveis, é um órgão responsável pela desintoxicação do nosso organismo. A próxima estrutura, como eu já comentei um pouco, são os ribossomos. Essas pequenas estruturas formadas por uma subunidade maior e uma subunidade menor são responsáveis pela síntese de proteínas, que são a base do nosso organismo. Eles podem ser encontrados tanto no retículo endoplasmático rugoso, quanto solto ali no citoplasma na célula. Outra organela de grande importância são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles possuem enzimas, que são proteínas que degradam outras substâncias, como por exemplo, no caso do peroxissomo, os ácidos graxos. Através de enzimas dentro da membrana do peroxissomo, ele consegue fazer a degradação desses ácidos. Mas quando ele faz a degradação, existe a produção de uma outra substância tóxica ao nosso organismo, que é o dióxido de hidrogênio. Mas o organismo, ele também dá o seu jeito, né, para tirar essa desintoxicação desse subproduto. E dentro do próprio peroxissomo nós temos as enzimas catalase, que vão transformar essa substância tóxica e vão liberar água e oxigênio. Muito bem, pessoal. Agora, para a gente dar uma respiradinha aí, vamos dar uma pausa e na próxima a gente volta com o restante das organelas que estão dentro da célula.